bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Bom dia. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Tálcia. A paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um devocional. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Deixa eu só arrumar aqui vocês. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Theo. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Sara. A paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o ambiente de trabalho, onde você estiver, em nome de Jesus, que você sinta a presença do Deus vivo de Israel. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Lê. Bom dia, Fabiano. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por ele ter nos permitido estarmos aqui mais um dia na presença dele, para mais um devocional, para mais um dia, amém, da campanha que nós estamos fazendo ali de Hanukkah, para quem está participando, amém, que Deus abençoe cada um de vocês, e a gente já vai orar para que a gente possa dar início, amém, a mais uma live. Bom dia, Anne, a paz do nosso Senhor. Bom dia, Elza, a paz do nosso Senhor Jesus, para que a gente já possa dar início àquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Amém? Pai, primeiramente, Senhor, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de ter vida, Pai, mais um dia. Obrigada porque soprastes, ó Pai, o ruach do Senhor sobre cada pulmão aqui, Pai. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, estar sobre os nossos pés e poder contemplar, Senhor, esse dia de milagre, esse dia de bênção, esse dia de transformação que o Senhor permitiu para cada um de nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aproveitar esse dia, Pai, na tua companhia, tendo intimidade com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, desfrutar deste dia, Pai, independentemente, Senhor, dos problemas, independentemente das angústias e das aflições, sabendo que só o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu entrego o domínio e o controle, Senhor, da minha vida, Pai, nas tuas mãos a partir de agora, mais uma vez. Pedindo que o Senhor passe o matenaz nos meus lábios e santifique os meus ouvidos. Que eu esteja alinhada com a tua palavra, Pai, que eu esteja alinhada com a tua verdade, com a tua vontade, Pai, para que eu seja, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Para que, Pai, da minha boca saiam apenas, Senhor, aquilo que o Senhor permitir colocar, Senhor, dentro do meu espírito, Senhor. Peço que o Senhor derrame também sobre cada um aqui, Pai, o espírito da revelação da palavra. Assim também, Senhor, como o espírito da sabedoria, Pai. Toca, Senhor, na nossa mente, Pai, toca no nosso intelecto. Cai por terra todo embotamento mental, toda preocupação, toda dor, toda angústia, toda incredulidade, toda incerteza, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem. Amarre, Senhor, em nome de Jesus, agora todo principado e potestade, que toda influência maligna e demoníaca que possa ter sido liberada contra as nossas vidas e contra esta live, Pai, se torna nula e sem efeito. Pai, que os anjos do Senhor comecem a fazer, Pai, a escolta, Senhor, de cada um aqui. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que esta live ela não vai ser interrompida. Esta live, Senhor, ela não vai ser, Senhor, derrubada, porque o Senhor passa em revista agora com os teus anjos, em todas as conexões de internet, rede de água, de esgoto, fiação elétrica, Pai. Em nome de Jesus, sela os aparelhos que são usados agora, Pai. Eu declaro, Pai, que toda influência demoníaca, Senhor, que possa estar sendo liberada, Pai, dentro dessa plataforma, Pai, no mundo espiritual, cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro que o bloqueio, Senhor, que Satanás tem colocado, Pai, para que as vidas não acessem, Senhor, essa live, para que as vidas não encontrem a verdade, cai por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, que seja o Senhor a falar e não eu. Que seja o Senhor a ministrar, Senhor, e não eu, Pai. Prepara o nosso coração como um terreno fértil, Senhor, para as sementes que vão ser lançadas. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que essas sementes, Senhor, elas germinarão, elas darão frutos, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Fátima. Bom dia, Tamara. Glória a Deus, aleluia. Por mais um devocional, amém? Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nos seus nimos, essa semana, de segunda até a outra segunda, vão ser 8 dias direto, amém? Para que a gente possa concluir ali o portal de Hanukkah. Bom dia, Rita, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ultimamente nós estamos fazendo a live de segunda, quarta e sexta, a partir das 7h45. Amém? E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, e hoje nós vamos ler 2 Crônicas 4 e Jeremias 27, se assim o Senhor nos conceder e nos permitir e nos guiar a ter esse momento. Amém? Então, abra comigo aí em 2 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 1, e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. E no final eu vou fazer a oração de Hanukkah. Amém? Vamos lá. O altar e o tanque de fundição. 2 Crônicas 4, versículo 1. Salomão também mandou construir um altar de bronze, de 9 metros de comprimento e 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. E fez um mar de fundição, uma piscina de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Foi necessário usar um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora desse tanque de metal, que media 13,5 metros, havia 2 carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O mar de fundição se apoiava sobre as costas das 12 obras de arte, em forma de touros de bronze que olhavam para fora. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O tanque estava fixado sobre os touros, cujas pernas traseiras estavam todas voltadas para dentro. A espessura do mar de fundição era de 4 dedos e a sua borda era de como a borda de um cálice, como a flor de um lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar tudo o que pertencia ao sacrifício. Porém, o tanque era usado para os sacerdotes se banharem. Produziu 10 candelabros de ouro, seguindo o que havia sido orientado a respeito deles, e os depositou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita, no lado sul, 5 à esquerda do lado norte, e fez ainda 100 bacias de ouro para aspersão. Edificou ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, e as respectivas portas revestidas de bronze, e pôs o tanque no lado sul, à direita, no canto sudeste do templo. Finalmente, Hurão-Rabi fabricou os jarros, as pás e as bacias para a aspersão, e assim completou toda a obra que fora colocada em suas mãos pelo rei Salomão para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das 2 colunas, os 2 conjuntos de correntes que adornavam os 2 capitéis, as 400 figuras de romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto. Os 10 carrinhos com as suas 10 pias. O mar, como era chamado tanque piscina, e as 12 esculturas de touros que o sustentavam em seus lombos. Os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios e afins. Todos esses objetos fabricados por Hurão-Rabi para o templo do Senhor, sob as ordens do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão orientou seus obreiros para que fossem fabricados todos esses utensílios e em grande quantidade e de modo que nem se podia calcular o total do peso do bronze. Assim, Salomão fez todos os objetos para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da propiciação, isto é, consagrados, os candelabros de ouro puro com as suas respectivas lâmpadas para queimarem diante do Débir, isto é, a fim de iluminarem a entrada dos santos, conforme tudo quanto fora projetado. As flores, as lâmpadas e as
tenazes de ouro puríssimo, como também os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as colheres e os incensários de ouro puro. No caso da entrada do templo, tanto as portas internas do Déber, o Santo dos Santos, como as portas do recal, átrio principal, o salão maior do templo eram de ouro. Amém? Agora vamos lá para Jeremias 27. Queridos, a gente vê aqui que tudo tinha uma medida, tudo era feito com o melhor daquela terra, tudo era feito de ouro, de bronze, de prata. E a gente vê, queridos, que Satanás ele copia todas as coisas. Para quem tem um conhecimento, para quem já veio dessas religiões, né, de matriz africana, e até mesmo para quem não veio, mas que sabe, que vê passando aí, porque hoje está tão escancarado, né, essas coisas de ocultismo, e não é nada de intolerância, é porque é algo que precisa ser dito. A gente precisa entender, queridos, que Satanás ele não cria nada, ele copia todas as coisas, até mesmo tudo que é usado dentro dessas religiões é tudo copiado da palavra, é tudo extraído da palavra. Queridos, quando a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, é porque Satanás sabe o porquê de usar determinados tipos de coisa, sabe o poder que aquilo tem. E muitas vezes nós que somos cristãos, nós que somos os filhos do Deus vivo de Israel, que deveriam estar desfrutando de tudo aquilo que a Bíblia tem, nós não desfrutamos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos no espírito de religiosidade, porque ele deturpou todas as coisas, porque o inimigo das nossas almas deturpou tudo. Ele fez com que eu e você, muitas vezes, enxergasse o que é correto como uma coisa que, não, isso daí não tem nada a ver. E eles estão desfrutando de tudo que é meu e de tudo que é teu. Então, queridos, o que o Senhor quer é que a gente mergulhe em conhecimento, que a gente mergulhe, amém? Na palavra, que a gente mergulhe em conhecer quem Cristo é verdadeiramente, queridos. Porque nós só vamos extrair a plenitude de todas as coisas quando a gente tem conhecimento, relacionamento, intimidade e passa tempo com o Senhor. Vamos ler aqui, ó, Jeremias, capítulo 27, amém? Submissão à Babilônia é prudente. Bom dia, William, a paz do nosso Senhor. Vamos lá. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias nestes termos. Assim me disse Yahvé, faz para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloque-o sobre o seu pescoço. Depois, aqui está falando sobre ato profético. Amém? Então, para quem ainda não acredita em ato profético, aqui Deus pediu para Jeremias fazer um ato profético, uma representação daquilo que iria acontecer. Então, o que era o jugo? O jugo, vocês sabem o que é o jugo? Eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês entenderem o que é um jugo. Espera aí. Jugo é aquilo que coloca na cabeça do boi, do gado. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é um jugo, queridos. Quando a gente fala, você está sobre um jugo, né? A palavra fala que está sobre um jugo maligno. Deixa eu virar aqui para vocês entenderem o que é o jugo. Porque muitas vezes você não sabe o que é o jugo. O jugo é isso aqui, ó. Tá vendo? Que era colocado na cabeça, ó, dos bois, dos animais, ó. Para que eles mantessem a posição ali e não virassem, não mudassem a rota, não mudassem o caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, é para ter comando do gado, para ter comando do boi, do burro. Então, isso daqui é um jugo, tá bom? Então, foi isso daqui que Deus pediu para Jeremias fazer e colocar sobre ele próprio. E aí a gente vai entender o porquê. Amém? Vamos lá. Então, para quem não sabia o que era um jugo, isso é um jugo. Então, muitas vezes, quando a gente fala, Senhor, tira todo o jugo que está sobre mim, é o jugo, você vem ver, filho? É o jugo que Satanás coloca no nosso pescoço. Isso aqui é um jugo que Satanás coloca sobre o nosso pescoço. Quando a palavra fala,
Senhor, tira todo o jugo de sobre mim, né? Que o Senhor tira todo o jugo e coloca o fardo dele que é leve. O jugo é isso, porque Satanás coloca isso sobre a vida das pessoas, sobre o corpo, né? Isso é de forma espiritual, queridos. E a pessoa não consegue se locomover se não for com Satanás ali direcionando. Então, o jugo é isso. É quando o Satanás coloca isso no mundo espiritual, sobre a vida da pessoa, sobre o corpo. Bem, você tá. Senta aqui, ó. E ele fica governando, direcionando, fazendo com que a pessoa tome as atitudes que ele quer tomar através da vida da pessoa, para fazer com que a pessoa se perca, para fazer com que a pessoa fique dentro do pecado. Amém? Então vamos lá. Então isso é um jugo. Depois envia outros como mensagens aos reis de Edom. E aí Deus pediu para Jeremias fazer um jugo para colocar sobre ele, sobre o próprio pescoço dele, e que ele enviasse outros jugos aos reis de Edom, de Moabe, dos Amonitas, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que vêm a Jerusalém encontrar-se com Zedequias, rei de Judá. Tu lhes ordenarás que transmitam os seus senhores esta notícia. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido. E dou a quem eu entender que devo dar. Sendo assim, agora, pois, eu mesmo entrego todas estas nações nas mãos do meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que os sirvam. Eis que todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por muitos reis poderosos. Se, contudo, alguma nação ou reino recusar-se a total submissão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem dispor o pescoço ao seu jugo em sinal de plena sujeição, eu castigarei aquela nação com a guerra devastadora, a fome e as pestes. Assevera o Senhor, e por meio deste rei eu a destruirei completamente. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médios e feiticeiros de todas as espécies, que venham aconselhar-vos, dizendo: não vos sujeiteis ao rei da Babilônia, porque ele vos profetizarão uma advertência falsa, para vos lançar para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e sejais deste modo totalmente destruídos. Mas a nação que puser o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e se sujeitar a ele, eu a deixarei na terra para cultivá-la e ali habitar em paz, afirma Yahvé. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, recomeçando-lhe, e colocai o pescoço sobre o jugo o rei da Babilônia, e sujeitai-vos a ele o seu povo para que vivais. Porque tu e o teu povo morrereis pela espada, pela fome e pela peste, como Yahvé preveniu com relação à nação que não se submeter plenamente ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos influenciam, afirmando: não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizarão mentiras. Deixa eu parar até aqui um pouco, queridos. Vamos parar aqui no versículo 15. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias é que era para o povo, que era para os reis, obedecerem à vontade do Senhor. Que era para eles não buscarem nenhum tipo de feiticeiro, nenhum tipo de médium, nenhum tipo de profeta, de nenhuma espécie. Por quê? Porque essas pessoas iriam fazer com que a vontade de Deus não fosse cumprida sobre a vida desse povo e sobre esses reinados. E muitas vezes, queridos, a gente está dentro de uma situação e nós queremos sair dessa situação, não aproveitando, não desfrutando, não tendo entendimento do porquê que Deus permitiu nós estarmos dentro daquela situação. E aí a gente procura
exatamente como os reis da época faziam, falsos profetas, homens e mulheres que vão falar aquilo que a nossa alma vai querer ouvir, e não aquilo que a nossa alma vai precisar ouvir. Muitas vezes a gente sai de circunstâncias que são doloridas, a gente quer fugir de circunstâncias que doem, a gente quer fugir de certos cenários da nossa vida sem receber a cura necessária, sem receber aquilo que Deus tinha preparado para você naquela situação. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair dessa situação sem o aprendizado e sem a cura. E sabe o que vai acontecer? Isso vai te atormentar lá na frente novamente e num poder muito mais avassalador. Num poder que você muitas vezes não vai suportar. Por que muitas vezes as coisas se repetem na nossa vida, queridos? Por que muitas vezes as coisas vêm e você está sempre passando pela mesma coisa? Pode ser duas coisas. Uma é uma maldição que está te perseguindo. É algo que veio dos teus antepassados, que está perseguindo a tua geração, que está perseguindo a tua família. Ou você saiu de uma situação do qual você não colocou um ponto final. E enquanto nós não colocamos ponto final na nossa história, enquanto nós não permitimos Deus tratar por inteiro, enquanto a gente sair pela porta dos fundos e não pela porta da frente, enquanto a gente não permitir Deus mudar, ajeitar, fazer o que tem que fazer, queridos, Ele vai permitir você passar pela mesma situação de novo. Até que você aprenda. Porque você e eu, muitas vezes, paramos o processo. E enquanto o processo não for finalizado, Deus vai fazer você voltar para aquele estágio para que você aprenda, até você aprender. Tantas coisas que eu passei na minha vida que eu só parei de passar depois que eu falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu tiro o jugo e coloco nas tuas mãos. Eu permito que o Senhor tire o jugo. Eu permito que o Senhor faça o que tem que fazer. Muitas vezes, queridos, as pessoas estão andando de ciclos de repetição em ciclos de repetição, não é porque tem maldição hereditária, é porque você não está suportando o processo, é porque quando está chegando no final, você pega e joga tudo para cima e fala, eu não quero mais, eu não estou aguentando mais. E aí você não teve cura, e aí você não teve libertação, você não teve restauração. Por quê? Porque dói. Porque passar por momentos que nem aqui, ninguém queria. Você acha que os reis queriam aqui ser subjugados a Nabucodonosor? Eles não queriam perder o poder. Eles não queriam, eles queriam continuar no poder, eles queriam continuar mandando e desmandando, fazendo as coisas conforme bem lhe aprazia, porque eles já não estavam mais sobre a submissão da vontade de Deus, eles estavam governando por si só, eles estavam fazendo as coisas por si só, pela vontade deles, cultuando a outros deuses, e aqui eles não queriam. Só que o Senhor alertou, é para que vocês sejam prudentes e se submetam à Babilônia, porque é algo que é da minha vontade que vocês passem, porque se vocês se sujeitarem à Babilônia, aí vocês vão ter vida, neste caso aqui. Vamos trazer agora para a nossa realidade. O que o Senhor está querendo dizer é que quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, à permissão de Deus, a gente vai ser aprovado. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, queridos, é porque o Senhor está nos provando. É porque o Senhor permitiu a aprovação. Tudo acontece por permissão do Senhor. Tudo. Até o inimigo agir na nossa vida é porque Deus permitiu. Satanás não pode tocar na minha vida, Satanás não pode fazer nada na minha casa, na minha família, se não tiver a permissão do Senhor. Então, se está tendo a permissão do Senhor, é porque nós estamos andando fora do trilho. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Faz sentido isso? Que se alguma coisa está fora do padrão do que deveria ser, é porque nós estamos fora do que deveria ser? É porque Deus deu permissão? E muitas vezes a gente não enxerga, e muitas vezes a gente está com o nosso ego inflamado, a nossa alma contaminada. Ai, mas por que eu estou sofrendo? Eu não aguento mais passar por esse ciclo.
Alguma coisa, querido, querida, você fez que você deu permissão e legalidade para Satanás te levar para esse ciclo, ou é o próprio Deus conduzindo com a mão dele você para esse ciclo, para que você aprenda a se submeter à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós queremos a nossa vontade, a gente impõe a nossa vontade ao Senhor. Senhor, essa é a minha vontade, e ponto final. O Senhor vem e se adequar a ela, sendo que é nós que temos que se adequar ao Senhor. Não é o Senhor nos se adequar à nossa vontade, é nós entrarmos na vontade do Pai. É a gente subir e falar, Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos obediência na palavra, quando nós entendemos que devemos seguir princípios, quando nós entendemos que devemos seguir os mandamentos, queridos, automaticamente você e eu vamos viver os planos de Deus. E você pode ter certeza que os planos de Deus vão se coincidir com os seus. Porque muitas vezes os nossos planos são equivocados. Nós somos péssimos em nos submeter à vontade do Pai. Então vamos lá, versículo 15. Porquanto eu não os enviei, alerta Yahvé. Eles pregam falsidades em meu nome, para que eu vos expulse e destrua, vós e os profetas que vos persuadem. Então falei aos sacerdotes e a todo este povo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos pregam, dizendo, os utensílios do templo de Yahvé logo retornarão da Babilônia. Eles vos pregam mentira. Porque todas as vezes, queridos, muitas vezes, você vai estar passando por dificuldades, você vai estar passando por momentos de tribulação, e a sua alma vai gritar, a sua alma vai ficar angustiada para ouvir uma palavra dizendo assim, vai passar. Calma que está chegando no final, e muitas vezes não está chegando no final. E muitas vezes não é isso que a sua alma vai ouvir. O que a sua alma precisa ouvir é, está por um longo processo, e você precisa permanecer nesse processo. Queridos, eu falo, Deus é maravilhoso, né? Meu Deus. Ontem eu estava ministrando uma pessoa, e é mais ou menos praticamente isso. O Senhor me deu algumas palavras muito fortes para ministrar sobre a pessoa. E eu falei, Senhor, eu não quero falar. Porque como que eu vou falar tal coisa? Só que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor ele já vai preparando a pessoa para receber a mensagem. O Senhor já vai preparando a pessoa para que aquela alma receba exatamente da forma como veio. Queridos, a gente não pode, amém, dosar a mensagem que veio do céu. Nós somos apenas mensageiros do Senhor. Se a pessoa não gostar do teor da mensagem, do conteúdo do que vai ser dito, ela vai ter que subir diante da presença do Senhor e falar, Senhor, eu não gostei da forma como o Senhor falou. Só que muitas vezes o Senhor ele vai ser duro, porque, queridos, nós somos seres humanos. E ser humano é cabeça dura. Ser humano é racional demais. E nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito e não pelas emoções, porque as nossas emoções são enganosas. Enganoso é o coração do homem. O Senhor fala na nossa mente, para depois descer para o coração. E muitas vezes, queridos, o que muitas pessoas estão precisando ouvir é palavra de que não vai voltar utensílio nenhum para o reinado de vocês. É até vocês aprenderem a se submeter à vontade do Pai, vai acontecer isso. É para você aprender a ser gente na minha presença. É para você aprender a crescer em espírito. Vamos lá, versículo 17. Não lhes dei atenção, submetei-vos, sim, ao rei da Babilônia, e vivei. Por que essa cidade se tornaria em ruínas? Se, porém, eles são profetas, e com eles está a palavra do Senhor, intercedam agora mesmo ao Eterno Todo-Poderoso, para que os utensílios que ficaram na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá, em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim assevera Yahvé dos exércitos acerca das colunas do tanque,
dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Jeconias, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá de Jerusalém. Sim, assim afirma o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, sobre os utensílios que restam na casa de Iavé, no palácio do rei de Judá em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até um dia em que eu decidir buscá-los, declare Iavé. Então os trarei de volta e os restabelecerei nessas terras. Então, aqueles utensílios que a gente viu lá em 2 Crônicas, capítulo 4, eles foram roubados do povo de Israel. Eles foram tirados de Jerusalém e colocados numa terra de estranhos, numa terra de estrangeiros, governado por Nabucodonosor, um rei que foi levantado, sim, pela permissão do Senhor, mas que existia algo espiritual por detrás. Por que que Deus permitiu que os utensílios fossem retirados do lugar santo, da terra santa? Porque o povo profanou o lugar. Porque o povo profanou os utensílios. Porque o povo não cuidou, os sacerdotes não cuidaram da forma como deveria. Então ele permitiu que fosse tudo arrancado e levado para o exílio. Mas existia um porquê, existia um para quê. Tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Era para que o coração do povo aprendesse a se submeter e parasse de profanar o que é santo. E muitas vezes, querido, nós estamos profanando a nossa própria vida. Senta aqui, filho, tira o pé do chão. Nós estamos profanando aquilo que é santo, porque eu e você somos santos. Eu e você somos santos. Santos lutando contra o pecado. Homens e mulheres que estão buscando se santificar todos os dias. E muitas vezes nós estamos profanando o templo do Senhor, o altar do Senhor, porque saiba que você hoje é o altar que queima. Você hoje é o altar que fumega. Você é o altar do Senhor. Deus habita dentro de mim e dentro de você. E quantas vezes nós estamos profanando o altar do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos profanando a habitação de Deus com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa insubmissão, achando que nós sabemos o que deve ser feito, tomando atitudes que Deus não mandou a gente tomar, porque a gente não gosta de se submeter, porque nós não gostamos de prestar contas a ninguém, porque a gente acha que a gente é senhor de si mesmo. Porque a gente acha que sabe conduzir os nossos próprios passos. Nós não sabemos, queridos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Deus vivo de Israel. Nós devemos fazer o caminho de volta. Pedir para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tira todo o jugo que Satanás colocou e coloca, Pai, o teu fardo que é leve, Senhor. Em nome de Jesus, que eu pare de andar, Senhor, de acordo com a minha vontade, que eu pare, Senhor, de querer fazer as coisas do meu jeito e aprenda a ser submissa, e aprenda a ser submisso à tua vontade e fazer as coisas do teu jeito. Queridos, muitas vezes a gente quer encurtar o caminho. Muitas vezes a gente acha que o jeito de Deus tá demorando demais. E mais uma vez o Senhor fala, ele não demora, ele não se adianta e ele não se atrasa. O tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. A forma dele agir é perfeita. A forma dele trabalhar é perfeita. Mesmo que a forma dele trabalhar te cause dor. É perfeito. É perfeito. A forma dele conduzir a minha vida e a tua vida é perfeita. A gente tem que aceitar, queridos. Nós temos que aprender a nos submeter, amém? À vontade de Deus. É Satanás que é insubmisso. Satanás não aceita a ordem. Satanás não aceita obedecer. Satanás é desobediência. Ele é o pai da desobediência. E nós precisamos colocar isso para fora da nossa vida.
Em nome de Jesus, nós precisamos ser como Cristo, como Messias, como o Senhor Deus de Israel, obedientes. Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Abra comigo em João, e agora nós vamos falar sobre, eu quero falar sobre uma passagem aqui para vocês, amém? João 14, versículos do 13 ao 15. E assim seja o que for que vos perdirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vos pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Queridos, através da morte de Cristo na cruz, tudo que eu e você pedir, Deus vai nos dar, se você pedir através do nome de Cristo, para que o nome do Pai seja glorificado através de Cristo. Tudo que você pedir, Deus vai te dar. Tudo que você pedir, Deus vai te dar. Mais uma vez, tudo que você pedir, Deus vai te dar. Porque Ele é o teu Pai. E para que o nome de Cristo seja glorificado no Pai. Só que muitas vezes a gente se esquece do versículo 15, que diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, existe uma promessa nos versículos 13 e 14, que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Mas você mostra que ama a Jesus, não por aquilo que ele possa te dar, não por aquilo que ele vai fazer através de você. Aliás, através de você e em você. Mas se você obedecer os mandamentos que ele instituiu, para que você e eu obedecesse, para que eu e você cumprisse princípios. E muitas vezes a gente só quer o versículo 13 e 14. Ai, tudo que eu pedi em nome do Senhor Jesus, ele vai me dar. Glória a Deus. Mas e o 15? É o principal. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Todo mundo aqui conhece. Não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não roubarás. Adorarás o Senhor teu Deus como o seu único Senhor. É os mandamentos que vocês conhecem. E o principal de todos, que é aquele que o Senhor Deus deu através de Jesus. E eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque muitas vezes a gente pega os mandamentos e a gente vai fazendo tique. Ah, esse aqui eu vou obedecer, esse aqui não. Ah, esse aqui é fácil, esse daqui não. Ah, e amar o meu inimigo não dá. Não, como que eu vou amar alguém que me fez mal? Como que eu vou amar alguém que me deu prejuízo? Como que eu vou amar alguém que está falando mal de mim? Como que eu vou amar alguém que tem inveja de mim? Não dá. Dá, querido. Se você nasceu de novo, dá. Se você verdadeiramente tem a mente de Cristo e a essência de Adonai, dá. Sabe por quê? Porque não é mais sobre você, é sobre Cristo. Não existe mais a sua essência, mas a essência de Cristo sobre você. Dá. É possível. Não é impossível. Para Deus não existe a palavra impossível. Sabe por quê? Porque até a morte foi vencida. Nada é impossível para o teu Deus. Nada é impossível para o meu Pai, para o meu Deus. Nada é impossível. Basta a gente querer. É uma opção de escolha. Tudo que eu pedir, tudo que você pedir, em nome de Cristo, vai acontecer. Vai. É Bíblia. É palavra. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia, não faz curva e não volta atrás. Mas a gente também não pode ser hipócrita e imaturo de não viver o versículo 15, que diz: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. A gente mostra que ama o Senhor quando a gente obedece mandamento, querido. Quando a gente obedece princípio. Quando a gente foge da aparência do mal. Quando a gente ama aquele que não nos ama. É mandamento do Senhor.
Amai uns aos outros como eu vos amei. A promessa está aqui. É só você pedir. O que você quer para o seu pai? Nós estamos dentro de uma janela profética de milagre, de provisão e multiplicação. Você já pediu? Peça. Mas tenha consciência também que você tem que obedecer. Que obedecer. Gente, ele nos dá tudo, como foi dito ontem, e não é por mérito. Não é por meritocracia. Mas será que verdadeiramente nós estamos amando o Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos obedecendo os mandamentos? Porque o que o Senhor quer, queridos, é fazer com que a gente se achegue a Cristo, que a gente exale Cristo, que a gente chegue na dimensão, na estatura de varão perfeito, porque, queridos, não é impossível, não é impossível. O impossível para Deus não existe, basta a gente querer, só que muitas vezes a gente gosta de ficar no conforto da carne. Muitas vezes a gente gosta de ficar se assentando na roda dos escarnecedores. Muitas vezes a gente gosta de ficar agradando a nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne dá prazer. Só que deixa eu te falar algo. A partir do momento em que você entender que o verdadeiro prazer é fazer a vontade do Pai, as demais coisas perdem o gosto, perdem o brilho. Você vai ver que coisas que você antes não conseguia ficar sem, para você não vai fazer o menor sentido. Porque você entrou na dimensão da glória, você entrou na dimensão da presença de Deus, da vontade do Pai. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu pecar, não faz mais sentido eu ir e mentir, não faz mais sentido eu adulterar, não faz mais sentido eu sei lá o que você tem feito. Entra na dimensão da glória do teu Pai. Entra na dimensão do poder do Deus vivo de Israel. Entra na atmosfera de Cristo. Em nome de Jesus. Tudo que você e eu pedirmos ao papai, ele vai nos dar, querido. Ele vai nos dar. É Bíblia. E assim seja o que for que vós pedis, o que for. Olha como é poderoso isso. E nós temos que ter muito cuidado, queridos. Seja o que for que vós pedides em meu nome, isso eu farei. As pessoas não têm dimensão disso daqui. Seja o que for, até mesmo poder contra a morte. É por isso que ainda existem pessoas que ressuscitam, porque é o mesmo Espírito. Vamos lá, a fim de que o Pai seja glorificado. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Queridos, não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa transformar. Não existe nada. E isso precisa ficar muito bem claro e nítido dentro da tua mente agora. Em nome de Jesus, dentro deste portal profético de milagre e multiplicação, Senhor. Que hoje o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição, Pai, venha, Senhor, sobre, papai, essas vidas. Em nome de Jesus. Pai, não existe nada que o teu filho, que a tua filha, que eu, Pai, não existe nada que a gente venha pedir que o Senhor não realize, Pai. Pai, em nome de Jesus, que os ministros do Senhor, que o ministro, Pai, que estava com o Senhor na ressurreição do túmulo, que trouxe vida ao Senhor depois de 3 dias, venha ressuscitar os sonhos, venha ressuscitar os projetos, venha ressuscitar, Senhor, essa família, venha ressuscitar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a área financeira, a área sentimental, a área espiritual, a saúde, Pai, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, aquilo que foi roubado. Em nome de Jesus, nós trazemos a existência, Pai, aquilo que não existe como se já existisse, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor é que detém, Pai, todo o poder e autoridade, em nome de Jesus. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, e eu declaro, Pai, como filha do Senhor, como uma intercessora, como uma profetisa do Deus vivo de Israel, eu lanço um decreto no mundo espiritual sobre essas vidas, que todo decreto de maldição agora
é anulado pela autoridade que há no nome de Jesus. E eu lanço o decreto de bênçãos, Pai. Eu lanço novos decretos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a minha vida. Decretos de bênção e não de maldição. Eu lanço um decreto de vitória. Eu lanço um decreto, Pai, de ressurreição, Pai. Em nome de Jesus, em todos os níveis, em todas as áreas, Pai, da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, eu lanço um decreto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, de provisão financeira. Eu lanço um decreto, Senhor, em nome de Jesus, de restauração na vida sentimental, de restauração dentro deste casamento. Eu declaro que toda maldição, todo decreto, Senhor, que foi lançado, Pai, para que essas famílias se separassem, para que esse homem, essa mulher se sentisse só. Eu declaro que cai por terra agora, em nome de Jesus, e eu lanço um decreto, Pai, de felicidade, um decreto de alegria, um decreto, Pai, da presença do Deus vivo de Israel. Pai, eu declaro em nome de Jesus, que todo o trabalho feito, Senhor, tudo aquilo que foi liberado em cachoeiras, tudo aquilo que foi, papai, liberado, Senhor, nas matas, nas encruzilhadas, nos ogidás, nos templos, Pai, de feitiçaria, eu declaro que é quebrado agora. Os anjos do Senhor começam a ir, Pai, em direção a este lugar com espadas de fogo e quebram agora, em nome de Jesus, toda a maldição que foi lançada, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, e decreto em nome de Jesus vitória. Os teus filhos serão, papai, tocados, os teus filhos serão impactados, os teus filhos vão viver, Senhor, em nome de Jesus, o melhor ano da vida deles, Pai. É o que eu declaro e decreto em nome de Jesus, e que tem fé, Pai, para viver isso, creia e viva, Pai. Aquele que tem fé, Senhor, que receba, creia e viva, em nome de Jesus, porque, Pai, eu declaro e decreto que a partir de hoje, a vida deles não será mais a mesma, porque o Espírito da ressurreição, o ministro que tirou o Senhor, Pai, de dentro daquele túmulo, depois de 3 dias, sopra vida novamente sobre eles, vida nos sonhos, vida nos projetos, vida na saúde, vida, que haja vida. O Espírito da ressurreição venha sobre o teu povo nesta manhã. Eu declaro que a história deles está sendo transformada hoje, porque hoje é o dia de milagre. O Senhor traz à existência aquilo que não existia. O Senhor traz à existência aquilo que não existia, como se já existisse, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos sejam tocados e impactados com esta palavra, com a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que eles, ó Pai, aceitem passar pelo processo. Que eles aceitem, Senhor, em nome de Jesus, ser tocados, tratados, impactados, para que eles não tenham mais que retroceder, porque a partir de hoje, Senhor, só será avanço. Sabemos sim, Senhor, que as dificuldades vão ter. Sabemos sim, Senhor, que percalços vão surgir, mas nós avançaremos. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus, que nós avançaremos, obedientes, obedecendo aos teus estatutos, obedecendo, Senhor, aos teus mandamentos, seguindo, Senhor, os teus princípios, porque é isso que um filho e uma filha busca, ser como um pai. Assim como Cristo foi, que nós venhamos ser como o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, na totalidade. Não apenas quando tudo está mal, mas quando tudo está bem, Senhor. Porque muitas vezes nós nos comportamos como o Senhor, quando as coisas vão mal. E aí nós queremos, Pai, chamar a tua atenção, sendo obedientes, fazendo tudo certo. Mas aí quando as coisas começam a ficar boas, Jesus, nós voltamos a ter o velho comportamento. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o caminho de volta para o velho comportamento, em nome de Jesus, é fechado agora. Em nome de Jesus, o Senhor coloca um bloqueio. E nós somente avançaremos rumo ao novo, rumo à mente de Cristo, rumo à estatura de varão perfeito. Porque, Pai, todas as vezes, ó Pai, em que nós colocamos a mão no arado, nós não podemos voltar para trás. Nós não podemos voltar para trás. O teu reino é avanço, o teu reino não é retrocesso, Jesus. Então, Pai, que nós possamos avançar rumo à terra prometida. Que nós possamos avançar, Senhor, em nome de Jesus, segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, é o que eu oro, eu declaro, profetizo, e está ligado nos céus, assim como está ligado na terra. Nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, como corpo, como filhos, no mesmo espírito,
no mesmo espírito, na mesma vontade, na mesma convicção, em nome de Jesus. E que seja ligado no céu, Pai, o que está sendo ligado na terra, selado com o sangue do Cordeiro. Esses decretos, Pai, hoje começam a valer sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. E eles vão viver, Senhor, a melhor época da vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, serão testemunhos vivos da glória do Senhor. Nós seremos testemunhas vivas da tua glória, do teu favor e do teu milagre, Jesus. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, Pai. E nós estamos no terceiro dia de Hanukkah, no portal de milagres. E nós tomamos posse, Senhor, daquilo que é nosso por direito e por herança. Vai haver vitória, Jesus. Vai haver multiplicação, Jesus. Vai haver libertação dos cativeiros, Jesus. Eu declaro que essas pessoas serão libertas dos cativeiros. Eu declaro, Pai, que essas pessoas serão libertas das suas mazelas. Eu declaro que no terceiro dia o Senhor arranca o jugo, Pai, dessas vidas. Oh, Pai, em nome de Jesus, o Senhor os tira, Senhor, das mãos de Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós vamos viver um milagre. Antes de chegar os 8 dias de Hanukkah final, nós já vamos viver um milagre, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, queridos, cada um de vocês. Que cada um aqui possa entender a dimensão de glória, a dimensão do poder, a dimensão do amor do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Tudo que você pedir, querido, em nome do Senhor, Ele vai fazer. Mas existe algo que o Senhor quer, Senhor. É somente o teu coração. É que você obedeça a Ele. Porque o pai da desobediência é Satanás. E todas as vezes em que nós desobedecemos o Senhor, nós estamos ferindo o seu coração e estamos agradando a Satanás. Todas as vezes em que nós desobedecemos a palavra do Pai, nós estamos ferindo o nosso Senhor, desobedecendo Ele. E aí nós estamos alegrando o coração de Satanás. Então que hoje nós venhamos, em nome de Jesus, viver de forma íntegra a palavra do Senhor. Na integridade, na totalidade, não apenas aquilo que só nos agrada, não apenas aquilo que nos traz vantagem, não apenas aquilo que vai agradar o nosso espírito, a nossa alma, na verdade, não o nosso espírito. Amém? Que cada um de vocês sejam tocados, impactados por esta presença gloriosa do Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Que o Espírito da ressurreição, que o ministro que trouxe vida ao Senhor, no terceiro dia, possa visitar a casa de vocês. Eu peço, em nome de Jesus, que Ele visite cada casa, cada lar aqui, Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus, as contas bancárias dos teus filhos, Senhor. Visita os casamentos, Pai. Visita a saúde, Jesus. Traz vida onde não tem vida, Pai. Que possa florescer, Senhor, os campos dos teus filhos, Senhor, em todas as áreas, Senhor Jesus. Que possa florescer os campos dos teus filhos em todas as áreas, Pai. Que as eiras deles, Senhor, transbordem, Pai. Que as eiras dos teus filhos transbordem, Senhor Jesus. Que as sementes sejam multiplicadas em vossas sementeiras, Pai. Em nome de Jesus. Que a saúde dos teus filhos seja agora multiplicada, Senhor. Pai, traz anulação agora de enfermidade, Pai. Traz anulação da enfermidade, Senhor. Porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, curados, remidos e lavados, Senhor Jesus. Em todas as áreas, Pai. Traz alegria dentro deste lar, Senhor. Traz felicidade sobre essas crianças, Pai. Traz, Senhor, comunhão sobre este casal, Senhor. Em nome de Jesus. Traz a provisão financeira, Pai, para o teu filho que clama. Ó, Senhor, em nome de Jesus, tu é Deus de milagre. Não há nada, Pai, que o Senhor não possa fazer. Quando o Senhor chega, Pai, a presença é palpável. Quando o Senhor chega, a morte tem que bater em retirada. A luz que emana do Senhor dissipa toda a treva. E eu declaro que hoje chegou luz sobre essa casa. Hoje chegou luz sobre essa família.
Aqueles que estavam se vendo sobre o fundo do poço, Pai, eles veem a luz de Cristo e a tua mão estendida. Pegue na mão do teu Pai e saia de dentro deste lugar. Porque hoje o Senhor trouxe salvação para dentro deste lar. Porque hoje o Senhor trouxe salvação para dentro dessa casa, para dentro dessa família, para dentro dessa vida amargurada e angustiada. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês continuem nessa atmosfera de glória, nessa dimensão de milagre, nessa dimensão de poder. Amém? Nessa dimensão de restauração. Em nome de Jesus, porque, queridos, creia, Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está fazendo. E eu declaro que vocês vão poder contemplar com os olhos carnais o que já está acontecendo no mundo espiritual. Pai, que os teus filhos possam ver com os olhos carnais aquilo que já está acontecendo no mundo espiritual. Queridos, existem anjos trabalhando a teu respeito. Existem anjos subindo e descendo, trabalhando a respeito de cada um de vocês. A respeito de cada um de vocês, de cada um de vocês. Oh, Pai, o teu amor, Pai, nos constrange. O teu amor, Pai, nos constrange. Queridos, se acheguem a Cristo. Se acheguem a Cristo através do Deus vivo de Israel, porque Ele é a única porta que existe. Tenha relacionamento profundo e verdadeiro com Yeshua. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você quer compartilhar, Mari? Queridos, a Mari é uma bênção de Deus. Às vezes, né? Muitas vezes ela tem visão e ela compartilha comigo as visões que ela tem no privado. Se você quiser compartilhar, pode. Se você quer que sobe aqui na janelinha ou você vai escrever. Se você quiser subir aqui, aí eu libero para você para falar, tá bom? Ou se você quiser escrever. Gente, as visões que ela tem são lindas, são lindas. Muitas vezes ela compartilha comigo. E hoje ela vai compartilhar aqui, glória a Deus, amém? Vou escrever, ela vai escrever, então nós vamos aguardar, amém? A nossa irmã compartilhar a visão que ela teve, porque eu sei que, pode ser que seja a mesma visão que eu tive, amém? Então vamos ver a visão que ela teve. Eu tive uma visão, queridos, a visão que eu tive eram os anjos literalmente, eram vários anjos, e eles estavam voando em vários lugares diferentes, e era como que eles estivessem trabalhando, tirando coisas, amém? Ai, deixa eu só ligar aqui meu computador que ele vai desligar, peraí. Filho, pega a tomada aqui, pra mamãe ligar aqui. A tomada aqui do computador, ó, do carregador do computador. Pega, tá aqui, ó. Perdão. Aqui. Deixa eu só ligar aqui, querido, só um minuto. Senão vai desligar aqui a minha música. E aí os anjos, eram muitos anjos, e é como se eles rodassem assim, em círculo, sabe? E aí eles iam rodando e era como se eles iam tirando coisas, e ao mesmo tempo que uns tiravam as coisas, as sujeiras, as enfermidades, os outros desciam trazendo as coisas. Então eles faziam esse movimento, uns subiam e outros desciam, uns subiam e outros desciam, e conforme eu orava, é como se eles estivessem trabalhando mesmo em favor, amém, de todos nós. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Vi também os anjos tirando alguns jugos. Vi também os anjos do Senhor tirando alguns jugos também. Então, queridos, creia. Amém? Creia. Todas as orações que a gente faz, nada é em vão. Existe um porquê, existe um para quê. Às vezes não vai fazer sentido, mas existe um porquê e existe um para quê. Amém? E nós estamos dentro de um portal profético. Nós estamos dentro de uma janela de multiplicação, de milagre. Creia. Creia, 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 creia. Em nome de Jesus, creia que o milagre chegou dentro da tua casa. O milagre chegou dentro da tua família. O milagre chegou dentro do teu casamento, dentro do teu ministério. Muitas vezes a gente se comporta como Marta e Maria, quando Lázaro foi morto, quando Lázaro morreu.
Ai, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido, ele estaria aqui conosco. E aí o Senhor diz: não, calma. Aconteceu para que a glória do Pai se revelasse através da vida dele. Não importa se já faz 4 dias que ele está morto. Não importa se faz 3 dias que ele morreu. Quando o Espírito da ressurreição chega, quando o Espírito que sopra a vida chega, não importa o tempo que você está passando, querido. Pode ser que você esteja nessa condição há 40 anos. Pode ser que você esteja nessa condição há 2 dias. Eu não sei qual é o tempo que você está, mas eu quero falar que hoje chegou. Hoje chegou ressurreição dentro do teu lar. Hoje chegou a ressurreição dentro da tua casa. Hoje chegou a ressurreição. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui porque a live vai ficar gravada e aí as pessoas não vão conseguir ver, né? Então ela escreveu: estávamos em uma igreja sentados e você estava orando e todos nós levantávamos e eram todos nós. A visão que ela teve é que nós estávamos em uma igreja sentada e eu estava orando, queridos. E todos nós nos levantávamos e eram todos que estavam na live. Não conheço todos, mas ela sabia que todos estavam nessa igreja. Queridos, eu acredito que essa visão seja o corpo de Cristo. Amém? Eu acredito que seja literalmente o corpo, a igreja. A igreja, quando diz, é a igreja. Amém? Porque nós somos a igreja. Cada um de nós aqui participa e forma um corpo. Então, eu acredito que a revelação, essa visão que ela teve seja isso. Amém? Que enquanto eu estava orando, a igreja se levantava. E glória a Deus, aleluia, Senhor. Isso mostra que os teus filhos, Pai, entenderam a mensagem, Senhor. Isso mostra que os seus filhos, Pai, vão se movimentar, queridos. É isso que a revelação traz. Mostra, Pai, que os filhos estão, Senhor, prontos para viver. Aleluia, Jesus. E eu glorifico o teu nome, Pai. Obrigada pelo entendimento, Senhor, derramado sobre nós. Queridos, nós vamos avançar. A igreja está desperta. A igreja despertou. Isso mostra que nós estamos obedientes. O fato de nós nos colocarmos em pé significa que nós obedecemos, que nós entendemos o comando, avance, que nós recebemos a palavra no Espírito. Amém? E nós vamos viver, queridos. Quando a gente levanta, é porque a gente vai andar, é porque a gente vai se movimentar. Queridos, vocês têm noção? Vocês têm noção? Nós vamos avançar. Ninguém avança se fica sentado, ninguém avança se fica parado, ninguém avança se fica deitado. O fato de se colocar de pé porque estamos prontos, nós vamos avançar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Mari, por ter compartilhado essa visão. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém, por se permitir ser usada pelo Senhor, por trazer essa revelação. E eu creio, sim, eu creio que é realmente isso que o Senhor vai fazer. Amém? Já está fazendo. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor visite, Senhor, a Maria diante, Pai, do pedido dela. Pai, a tua filha tem um ministério, Senhor, do qual foi instituído pelo Senhor. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor libere sobre ela, Pai, todas as direções do qual ela deve tomar, Senhor, para que esse ministério cresça, para que esse ministério flua de acordo com a tua vontade e o teu querer. Eu declaro que todo impedimento cai por terra, eu declaro que todo levante contra a vida dela e contra esse ministério, Senhor, que é um ministério que cuida, Pai, da próxima geração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso cai por terra, Pai. E eu já peço que o Senhor blinde, Senhor, em nome de Jesus, ela, todos que fazem parte e todos aqueles que trabalham nos ministérios infantis pelo mundo, porque, Pai, essas pessoas, elas têm, Pai, um chamado precioso que é cuidar e instruir na palavra aqueles que serão, Pai, os futuros mestres, os futuros, Pai, profetas, os futuros pastores, os futuros evangelistas, os futuros apóstolos, Pai, os futuros missionários. Então, Pai, que em nome de Jesus a sua filha seja agora revestida de poder, de autoridade, de unção.
Pai, que receba agora dos céus, Pai, em nome de Jesus, toda a revelação daquilo que, Pai, ela precisa. Que o Senhor vá adiante dela e de todos aqueles que estão à frente desses ministérios, os guardando, os protegendo, os blindando, os direcionando, os capacitando, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro, Pai, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos. Que a gente possa continuar de pé, assim como na visão da irmã, para avançar, para viver o novo do Senhor, para viver aquilo que o Deus de Israel preparou para mim e para você, porque chegou salvação e chegou milagre. Amém? Deus abençoe todos vocês e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Até mais.